Bom dia, rapaziada aqui inscrita no canal, o Vasco em Pauta. Estou eu aqui mais uma vez para te falar das notícias do Vasco que a gente tem para falar para vocês essa manhã. Que eu vou procurar falar mais sobre o futebol mesmo, a parte dentro de campo, que é o que mais interessa para gente. O meu amigo Rafael Roes ontem à noite já postou o vídeo dele, já deu as notícias de ontem. O que eu vou falar para vocês é mais as notícias que surgiram até agora nessa parte da manhã, que não são muitas, mas de qualquer jeito é importante a gente salientar para vocês. Antes de mais nada, eu quero esclarecer o seguinte: tem notícias, eu teria notícias sobre a política do Vasco para falar para vocês, mas eu acho que nesse momento não vale a pena, porque está muito longe de eleição ainda, aí os candidatos começam a especular isso, aquilo outro. Então eu não vou falar com vocês sobre a política do Vasco hoje. Vou falar sobre futebol, como eu falei. Bom, antes de falar sobre futebol profissional, eu ontem falei que o Vasco jogaria a segunda partida contra o Ceará, o time de sub-17 do Vasco, que está disputando a Copa do Brasil, e que tinha vencido aqui em São Januário o mesmo Ceará por 2-0. Né? Ontem o Vasco foi fazer o segundo jogo, o jogo de volta, e o Vasco poderia perder até por 1-0, que ele se classificaria. Só que o Vasco foi lá e meteu mais 2-0 no Ceará. Conclusão: carimbou o passaporte aí para disputar as semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, como eu já havia dito. Essa é a notícia do Sub-17 do Vasco, que está indo de vento em polpa aí para se sagrar campeão aí dessa Copa do Brasil, e vamos torcer para isso também. Outra coisa agora que eu quero falar, eu vou falar um pouquinho sobre especulação de contratação, né? Que a gente tem ouvido bastante por aí. A gente já sabe, que eu já falei isso, que o Vasco na próxima janela já anunciou que não pretende gastar dinheiro contratando jogador, e sim trazer jogadores em fim de contrato, mesmo que possa pagar um salário alto, mas que não gaste em contratação. Então, a informação que eu tenho aqui, que foi até do jornalista Lucas Pedrosa, que eu peguei, é que o Vasco ele monitora o jogador Bruno Zuculini. E o Vasco já, um jogador do River Plate argentino, que o Vasco já teve namorando esse cara aí já há algum tempo. Só que o que acontece? Ele está desde janeiro sem jogar por conta de uma contusão séria no joelho, né? E então, cara, eu não vejo assim como legal neste momento o Vasco abrir negociação com esse jogador, porque contusão no joelho a gente sabe que é sério, e nem sempre o jogador volta jogando aquilo que estava jogando antes, né? Porque quando a pessoa fica parada assim muito tempo, tem esse risco, né? Então eu não contrataria esse jogador, na minha opinião. E outra informação também é sobre o jogador velho conhecido da gente, né? Principalmente os mais antigos, mais velhos como eu, que é o jogador Alan, que foi jogador do Vasco, né? Tá lá jogando lá nos Emirados Árabes, ganhando um salário absurdo de alto, e tá com contrato com Al-Wanda até 2024 ainda. Ele não, portanto, ele não se encaixa nesse perfil que eu acabei de falar agora, né? Mas a informação é que, por enquanto, não há negociação com esse jogador, a não ser que o jogador demonstre interesse de voltar ao Brasil. Se ele demonstrar esse interesse de voltar ao Brasil, o Vasco pode abrir negociação com ele, que o Vasco tem interesse em repatriar o Alan.
ok? Agora, eu vou dar a minha opinião pessoal quanto a esses dois jogadores aí. Eu não traria nenhum dos dois. A minha opinião pessoal, eu tenho um jogador que eu acho que a maior parte da torcida do Vasco quer, que é o colombiano Cuejá. Se é para fazer investimento em algum jogador, se é para abrir negociação com algum jogador, seria com o Cuejá, certo? Porque é um jogador que a gente conhece, está jogando, né? A gente viu ele jogando aí o Mundial. Um jogador que a gente sabe que vai chegar e vai botar a camisa do Vasco e vai jogar, né? Agora, eles têm um probleminha, né, cara? O Cuejá, ele tem vários times aqui no Brasil que também estão interessados nele, né? Isso complica a negociação um pouquinho, né? Porque sempre quando tem outros times envolvidos, dificulta, né? Dificulta, porque começa a especular, né? Aquele negócio de eu dou mais, quem dá mais, ainda mais. E o Vasco, como não está querendo dar nada, ele está querendo trazer jogador em fim de contrato, fica pior ainda, né? Entendeu? Então eu torço muito para que o Cuejá viesse a vestir a camisa do Vasco da Gama. Torço mesmo. Se o Vasco conseguir essa contratação, para mim será uma contratação de peso e que vai acrescentar muito no time do Vasco. Outro nome, tirando esses que eu já falei, da mesma posição, né? Que seria o de Jorman Campuzano, jogador que pertence ao Boca Juniors. Esse é um outro nome que também o Vasco já esteve negociando com ele há um tempo atrás e parece que voltou aí a ser cogitado no Vasco da Gama, que é da mesma posição. Agora, como eu falei, esses jogadores vão depender muito, cara, porque o Vasco é aquilo, né, cara? Ele não quer investir dinheiro, né? Ele quer só investir em salário. Ele quer trazer jogador de fim de contrato. Então, você diminui o leque de opções, né? Porque nem todos os jogadores se encaixam nesse perfil de final de contrato, né? Agora, eu só espero que o Vasco, com esse perfil de final de contrato, não venha trazer jogador que não vai acrescentar nada, né? Mais jogador que não vai acrescentar nada. Eu espero que consiga, pode ser, jogador em final de contrato, mas com um salário alto, de jogador que você sabe que vai entrar no time e vai jogar, né? Porque o que acontece? A janela vai abrir em julho, dia 3 de julho. E o próximo aporte previsto da 777 seria de 120 milhões, mas seria para setembro. Então o que acontece? A janela já fechou. Nesse mês de setembro, a janela já fechou. O que adianta? O que vai adiantar esse aporte de 120 milhões se a janela está fechada? O Vasco vai fazer o que com aquele dinheiro? Pô, agora temos um jogo importante contra o São Paulo, sábado, às 18h30, no Morumbi. Meu amigo Rafael falou isso ontem, eu vou repetir para vocês, que eventualmente não tenham visto o vídeo dele. E que eu também ouvi dizer, já falei que o próprio treinador do São Paulo, ele pensa em poupar alguns jogadores, tendo em vista a Copa do Brasil, o jogo de volta. E hoje eu ouvi também dizer que um desses jogadores que podem ser poupados seria o Arboleda, o zagueiro do São Paulo, que é muito bom jogador, né?
e pode não jogar contra o Vasco. Se isso acontecer, é mais uma chance que o Vasco tem de ter seu trabalho mais facilitado, né? Porque a gente sabe que quando o time joga completo, é bem mais difícil. São jogadores já entrosados, jogadores que já estão mais em ritmo de jogo. Então, se ele mexer no time, dependendo das mudanças que ele fizer, isso é vantagem para o Vasco, sim. O Vasco tem que ter maturidade para superar isso aí, cara. E aproveitar também, né? Agora, vou falar um pouquinho também sobre essa entrevista coletiva do Léo Pelé, que ele mesmo pediu ontem, dizendo que os jogadores e comissão técnica estão fechados. Eu até acho isso mesmo. Eu não vejo nada que eu possa dizer contra o que ele está falando. Eu até acredito sim. O único o problema todo é que eu vejo o seguinte, cara. O problema todo não são só os jogadores do Vasco. Os jogadores do Vasco têm uma parcela, assim, mínima de culpa, né? Agora, quem tem mais culpa é o treinador do Vasco. Infelizmente, não adianta os jogadores do Vasco estarem fechados com o treinador e o treinador continuar fazendo besteira na beira do campo, cara. Escalando mal o time, mexendo mal no time na hora que tem que mexer. Jogadores que já deviam estar jogando e não estão jogando. Eu hoje vim fazer uma pesquisa e vim saber que o Luca Orejano, que foi um jogador caro no Vasco, e a gente já viu que ele tem, as poucas vezes que ele entrou no final do jogo, a gente viu que o Orejano tem técnica, tem condição de ser titular do Vasco. Entendeu? E eu vim saber hoje que, somando todos os minutos dos jogos que ele teve em campo, ele não chega a 90 minutos, quer dizer, ele não chega a um jogo. Então, cara, é o seguinte, cara, é um cara que tem que o Barbieri tem que arrumar uma posição para ele ali e parar com esse papo furado de que não pode jogar junto com o Peck. Porra, ele é o treinador, ele é que tem que arrumar uma solução, botar o cara para jogar, pô. Na seleção de 70, o Zagallo tinha um monte de cara craque lá, e ele não botou ninguém no banco, botou os 11 dentro de campo e o Brasil foi campeão jogando bola, dando show. Aí vem um cara que está começando agora aí a ser treinador do Vasco e falando essas baboseiras aí. Entendeu? Então não adianta o Léo Pelé, o jogador está fechado. Entendeu? Não adianta, porque o treinador, ele ainda tem que aprender. Parar com esse negócio de que o jogador A não pode jogar junto com o B, não sei o quê. Meu irmão, se o cara tem talento, arruma uma posição pro cara para jogar. Fato é isso. Entendeu? Então é isso que eu penso, né, cara? Então o Juquejá não chega a 90 minutos, cara. Porra, bota o cara para jogar, Barbeiro. Tem que botar os melhores, pô. Então, Léo Pelé, não dá para você ficar falando isso e o treinador continuar fazendo essas besteiras. Por quê? Ele, independentemente de vocês estarem unidos e tudo, se o cara escala mal o time, cara, isso aí não vai adiantar nada dos jogadores estar unidos, porque dentro de campo o time não tem conjunto. Não tem conjunto, o time é bagunçado. Entendendo? E onde é que vai ficar a união dos jogadores? Lá no vestiário, porra. Mas a união para dentro de campo, se o time for mal escalado, for mal mexido, for mal treinado, a união não adianta nada. Certo? Bom, gente, as novidades que eu tinha para falar era sobre isso aí. Se vocês gostaram aí desse conteúdo aí, vocês dão lá um likezinho pra gente. Façam um comentário se discordaram de alguma coisa, se concordaram. Ative o sininho para receber nossas notificações e de vídeos e de lives. E tragam mais gente conhecida pro nosso canal, para se inscrever no nosso canal, para ajudar a gente. Infelizmente, a gente tem que ser chato falar isso todo dia com vocês, porque a gente depende de vocês para fazer esse canal crescer, que é o que a gente quer, e é o que a gente vai correr atrás, fazendo o possível
para trazer informações, e a gente aqui não quer também só ficar trazendo informações, a gente quer que haja um debate entre eu, o Royce e vocês, inscritos, quando a gente estiver na live, né, participando do chat, porque para a gente isso é que é o principal do nosso canal, é esse, é a interatividade com os inscritos. Então, quanto mais inscritos tiver para a gente, melhor, né? E a gente conta com vocês para dar esse apoio aí, dar essa moral para a gente aí. No mais, galera, logo mais o Rafael Royce posta um vídeo aí com as notícias do dia de hoje. E após o jogo do São Paulo, com certeza faremos uma live. Vamos divulgar isso provavelmente amanhã para vocês. Qual horário? Uma live pós-jogo, né, para a gente debater o que aconteceu durante a partida do Vasco e São Paulo. Então aguardem mais notícias aí, ative o sininho para vocês não ficarem perdidos aí, não perderem as notícias que a gente divulga aqui, tá ok? Gente, muito obrigado, saudações cruzmaltinas e um bom dia para todos.